Caras amigas, caros amigos, boa noite, muito emocionado também, aqui nesta ocasião em que assinalamos o termo de todas as comemorações que levamos a cabo durante praticamente um ano, assinalando, portanto, os 40 anos de existência do nosso partido. Quero começar por agradecer todo o trabalho que foi feito por esta Comissão das Comemorações do Aniversário do PSD, que tão superiormente foi presidida pelo nosso militante número 1 e fundador, Francisco Pinto Balsemão. Quando o convidei para liderar este processo, sabia que tinha escolhido a pessoa certa para poder não apenas assinalar o que tinham sido 40 anos de história do nosso partido, que estão indissociavelmente ligadas ao sucesso da nossa história democrática destes 40 anos, sabia também que escolhia dessa maneira talvez aquele que é, de entre todos, o mais consensual elemento de referência da história do nosso partido, mas também da herança dos valores da social-democracia em Portugal. É sabido que o nosso partido foi fundado em 1974. Mas também todos fomos aprendendo ao longo dos anos que antes ainda de ter sido fundado havia um património fundador, um património de valores que tinha sido protagonizado ainda antes de 1974 por um conjunto de personalidades de que nos orgulhamos muito. Ora, Francisco Pinto Balsemão não é apenas o fundador vivo do PSD, dos três que fundaram o PSD, é também um dos que emprestou valores social-democratas, valores e ideais social-democratas àquilo que viria a ser o PSD e que nos guiou por muitos anos. Por essa razão, se compreende que eu faça esta distinção particular, não porque não tenhamos presente, como ele próprio evocou, todo o legado de Francisco Sá Carneiro, mas porque temos alguém entre nós que mantém esse legado vivo e que contribuiu para esse próprio legado que é Francisco Pinto Balsemão. Por essa razão, eu estou particularmente agradecido, em nome de todo o PSD, por este conjunto de iniciativas que se levaram a cabo durante todo este ano. Eu participei em algumas delas também, reconheço aqui muitos dos que se associaram às discussões, às reflexões, a uma certa revisitação do que foi o nosso passado, porque é importante mantê-lo bem presente, mas, sobretudo, olhar para o futuro e projetar nesse futuro uma ação social-democrata que possa caber, com certeza, naquilo que há de ser também o programa eleitoral que iremos apresentar aos portugueses, mas que seja, sobretudo, aquilo que nos vai conduzir, em termos de bandeiras e de valores, neste século XXI, dizendo não apenas aos nossos novos militantes e àqueles que desde o início fizeram esta grande aventura connosco, mas a todos os portugueses, que vale a pena ser social-democrata em Portugal, valeu a pena e vai continuar a valer a pena içar a bandeira do PSD, sabendo nós que sempre o fizemos içando também a bandeira de Portugal.
Permitam-me, no entanto, que faça duas outras distinções desta noite, cumprimentando todos os nossos ex-líderes que aqui estão connosco e os que não puderam estar por razões que são conhecidas. Não levarão a mal que hoje eu queira aqui chamar a atenção, em particular, para alguém que durante muito tempo, por razões que todos conhecem, não pôde associar-se a estas nossas comemorações, mas que esta noite aqui está connosco, uma vez que completou o seu mandato de Presidente da Comissão Europeia e, por essa razão, já pode reassumir a sua militância no PSD, que é Durão Barroso. E quero dizer que, como português, me orgulho muito como Durão Barroso presidiu à Comissão Europeia nestes 10 anos. Assisti com os meus olhos ao seu mandato de influência, à forma como era respeitado entre todos os chefes de Estado e de Governo e como a sua liderança foi essencial, eu repito, foi essencial nos tempos mais conturbados por que a Europa passou quase desde a sua fundação. Não cheguei ao Conselho Europeu quando a crise eclodiu. Quando lá cheguei, ela estava bem viva. Mas, em todas as reuniões que participei, posso garantir que Durão Barroso exerceu uma intervenção e uma liderança que foi tudo menos o que se costuma apontar à Comissão burocrática. Exerceu uma liderança política da Comissão. Ouviu muitas vezes afirmar posições que não eram confortáveis para muitos chefes de Estado e de Governo. E até perante aqueles de quem se presume se deva tratar com um pouco mais de cautela por representarem nações cuja economia pesa de forma particular na Europa. Durão Barroso não fez um mandato para agradar, mas fez um mandato que foi essencial para que a Europa conseguisse encontrar novos instrumentos e novas soluções para manter a sua coesão e, ao mesmo tempo, para defender o euro e, portanto, defender um projeto de futuro que foi reconhecido como um projeto de liberdade e de paz e que será, cada vez mais, é a minha convicção, um projeto de justiça, assim consigamos prosseguir os trabalhos que foram realizados nos últimos anos e que voltaram a dar equilíbrio e esperança à Europa. Como português, sinto um particular orgulho de saber que tudo isso se conseguiu alcançar, que todos esses cabos se conseguiram dobrar com a liderança de um português à frente da Comissão Europeia. Mas quero também dizer que, sem perder o seu dever de imparcialidade, Durão Barroso foi sempre alguém que ajudou Portugal no caminho difícil que nós percorremos. E seria de uma enorme injustiça que isso não fosse devidamente apreciado e reconhecido no seu próprio país. Fique sabendo, Durão Barroso, que é pelo menos reconhecido e apreciado no seu partido, no nosso partido, e eu estou convencido haverá de ser também em Portugal e na Europa. Mas quero esta noite também homenagear alguém que, apesar de não poder dizer que tem uma ficha assinada com 40 anos
de militância do PSD, fez toda essa militância do PSD nestes já 41 anos e que foi a primeira mulher eleita Presidente da Assembleia da República em Portugal, a nossa Assunção Esteves. A Assunção Esteves, como eu, militou na JSD. E ao longo de todos estes anos desempenhou muitas funções relevantes. Julgo que teremos também de reconhecer que o mandato no Parlamento foi um mandato bem complexo. Nós tivemos, nos últimos anos, um combate democrático, acho que o menos que se pode dizer é bem vivo, travado no Parlamento. Em democracia é assim que deve ser. Nem todos têm feito esse jogo democrático. Mas todos os que estão no Parlamento usaram o Parlamento para aquilo que ele deve servir. Para confrontar as ideias, para apresentar as alternativas, para fiscalizar o governo. Nunca ninguém me ouviu queixar-me do Parlamento. Na verdade, tudo o que se tem passado nestes anos de difícil passou-se também no Parlamento. E convenhamos, não é nada fácil conseguir, primos inter pares, conduzir esse trabalho parlamentar. E eu sei que ainda para mais é habitual, sobretudo naqueles que vêm do PSD, quererem mostrar maior distância sobre o seu próprio partido para mostrarem também que são realmente independentes. E às vezes isso gera algumas incompreensões. Mas Assunção Esteves, tenho muito orgulho pela forma como tem conduzido a Casa da Democracia nestes anos e, não tenha dúvidas, ficará também a dever-se à JSD e ao PSD que uma mulher tivesse presidido ao Parlamento numa das fases mais difíceis por que o Parlamento passou. Quero, por fim, fazer um destaque muito particular esta noite. É um destaque que tem merecidamente como destinatário o militante anónimo do PSD. Os nossos militantes. Aqueles que, como muitos dos que aqui estão, vieram de longe para não perder a oportunidade de estar neste aniversário. Que das suas de freixo de espada à cinta, ouvi aqui, e que, com esforço, com abnegação, com total entrega, com alma, como só assim vale a pena fazer política, com entrega total, estão sempre presentes, quando é preciso, defendendo o PSD, explicando o que estamos a fazer, quantas vezes com imensas dificuldades. Eu julgo que deve ser muito fácil colocar os militantes dos nossos partidos em democracia, anunciar a criação de novas prestações, de aumentos salariais, de reduções de impostos. É um trabalho que se faz com gosto. Não creio que seja um trabalho difícil. Mas ter de explicar muito daquilo que nós tivemos de fazer nestes anos exige, em primeiro lugar, convicção, em segundo lugar,
muita entrega e espírito de sacrifício e, em terceiro lugar, ter muito amor ao seu país, ter muito amor a Portugal. Os nossos militantes tiveram de apoiar várias vezes o seu governo. O que é um bom sinal, significa que em Portugal nós fomos muitas vezes chamados à responsabilidade de governar. Olhando para trás, sabemos que os períodos de maior prosperidade ficaram sempre associados à governação do PSD. E sabemos também que sempre que foi preciso tirar o país de grandes dificuldades, foi do PSD que se exigiu essa árdua tarefa. Os nossos militantes, portanto, tiveram ao longo da sua história boas oportunidades para poder regozijar com o progresso e a prosperidade que se registou no nosso país, mas também mostrar que sabem sofrer com o seu país, defender o seu país e, mesmo assim, manter a esperança e a confiança no futuro. Foi isso que aconteceu nestes últimos 4 anos e, por isso, hoje aqui quero homenagear também todos os militantes do nosso partido que nos deram, nestes anos, todo o seu apoio, todo o seu carinho, toda a sua confiança. PSD, 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 PSD. Nós, como lhes disse, passámos por períodos bem difíceis. E eu julgo que mostramos bem o caráter do nosso partido. Normalmente, há sempre quem, na comunicação social, possa defender, compreender, desvalorizar, que em momentos mais sensíveis, onde a agressividade política é maior, se perca um bocadinho a compostura, às vezes as estribeiras. Nós, durante estes anos, tivemos a responsabilidade de governar o país em momentos como só podemos encontrar há muitos anos atrás na nossa história política. Não me refiro sequer à nossa história democrática. E digo isso porque o resgate que tivemos de solicitar para Portugal não tem nenhuma comparação com aqueles que ocorreram na nossa história da democracia antes de nós. Na verdade, nunca em Portugal democrático se precisou de pedir ao estrangeiro tanto como se pediu em 2011. E se tivermos em conta o apoio que um ano antes desse pedido o Banco Central Europeu já tinha dispensado a Portugal, cerca de 50 mil milhões de euros, nós praticamente pedimos 4/5 da riqueza que produzimos num ano. Em 1983, pedimos 5%. 5% da riqueza que o país produzia. Desta vez, diretamente e indiretamente, recebemos quase 4/5 daquilo que produzimos em riqueza num ano. Ainda há umas pessoas que se espantam pelo rácio da dívida ter aumentado tanto. Andam distraídos, com certeza, porque não sabem sequer o que tiveram de pedir emprestado para que em Portugal se pagassem salários, pensões e, ao mesmo tempo, as responsabilidades internacionais. Mas nestes anos, portanto, de grande dificuldade, nunca ninguém disse
que o Estado de Direito estava ameaçado. Nunca ninguém veio acusar o Governo de reagir mal com a comunicação social e de querer pôr a comunicação social na ordem. Ninguém veio dizer, nestes anos, que o Governo pedia informações ou dava instruções, fosse à Polícia Judiciária, fosse ao Ministério Público, fosse a qualquer magistrado. Nestes 4 anos, os nossos adversários podem discordar de nós por muitas coisas, mas não poderão dizer que usámos a crise mais violenta por que o Portugal democrático passou, para nos intrometermos no Estado de Direito, para nos intrometermos na justiça, para nos intrometermos na liberdade de expressão e na liberdade da comunicação social. Espero bem que este resultado seja um resultado que dure para o futuro e que não dependa apenas do PSD ganhar eleições ou não. Espero bem que, da mesma maneira que hoje qualquer português faz contas 2 vezes e 3, para saber se é arriscado ou é prudente uma aplicação que possa fazer, uma despesa que possa fazer, um investimento que possa fazer. Porque hoje sabemos bem a importância de fazer bem as contas. Hoje sabemos quanto custa não fazer bem as contas. Da mesma maneira, para o futuro, os portugueses não compreenderão nem aceitarão que haja quem, no Governo ou no Parlamento, conviva mal com a liberdade de expressão ou com a independência dos tribunais, ou com a autonomia do Ministério Público, ou da Polícia Judiciária, ou das polícias. Podemos dizer, neste capítulo, que temos bem concretizado um dos aspectos mais relevantes da fundação do nosso partido, que é o de lutar sempre pela liberdade, pelo pluralismo, pela separação de poderes e, evidentemente, pelo Estado de Direito. Mas fizemos mais do que isso. Nós recebemos um país que teve de pedir muito dinheiro emprestado, sob estrita condicionalidade. E quando chegarmos às eleições, vamos dizer aos portugueses que devolvemos neste mandato um país que não está sob assistência externa, que reganhou a sua autonomia, que conseguiu o equilíbrio externo que nunca antes tinha sido atingido no Portugal democrático e que estamos em bom andamento para poder, pela primeira vez na história da democracia, e é essa a nossa projeção para 2019, ter um excedente orçamental. Há pouco, por lapso, com certeza, a voz off que acompanhava o documentário dizia que tínhamos registado o primeiro excedente primário em democracia. Quero apenas fazer uma ligeira correção. De facto, não é assim. Antes de nós, nestes 41 anos, houve 2 outros excedentes primários. 2 outros. O último dos quais em 1995. Desta vez tivemos um excedente primário em 2013, tivemos um excedente primário em 2014, vamos ter um excedente primário em 2015 e vai ser assim em 2016 e em 2017 e em 2018 e aquilo que era exceção passará a regra depois de nós. Para aqueles que resistem depois destes anos
ao Economês, quero apenas dizer que o excedente primário é o resultado do exercício orçamental se não tivermos de contar com o custo da dívida. Quer dizer, se não fosse os juros que andamos a pagar pelas dívidas que foram contraídas no passado, então nós já teríamos excedentes orçamentais. Que é como quem diz, e essa é a questão importante, estaríamos em condições de mais rapidamente amortizar a dívida, que é como quem diz esse peso que carregamos às costas, que representa o passado que herdamos, e estaríamos em melhores condições para fazer o que toda a gente prudente pode e deve fazer, que é usar os anos bons para amealhar para os anos maus. Quando assim se procede, não estamos a reconhecer nenhum império de razão aos contabilistas das contas públicas, nem aos financeiros, nem a subjugar a política à economia. É exatamente o contrário. Estamos a libertar-nos da ditadura dos números, estamos a libertar-nos da ditadura da dívida e estamos a libertar as gerações futuras dos erros do passado. E, portanto, estamos no grande império da política. E estamos a fazê-lo, portanto, instrumentalmente, não porque somos obrigados, mas porque estamos convictos de que é assim que podemos ter um futuro melhor. Nós hoje sabemos que, durante muitos anos, lutámos em Portugal por termos uma economia aberta, uma sociedade mais justa, um Estado de Direito mais verdadeiro. E aos poucos temos vindo a aperfeiçoar esse sistema que está no nosso ideal social-democrata. Porque cada vez mais nós estamos a libertar Portugal dos seus antigos donos. Lembro aquele discurso de Francisco Sá Carneiro na discussão do programa do Governo na Assembleia da República, quando dizia que os donos do 25 de Abril são os portugueses, é o povo. O país só pode ter um dono que é o seu povo. Nós, aos poucos, temos vindo a libertar o povo e o país de supostos donos. Claro que nós sabemos que a economia tem muita importância, que o poder económico tem muita importância. Por isso é que ele tem de estar submetido à regra democrática. Por isso é que o mercado tem de ter regras. Por isso o Estado não pode demitir-se da sua função. Por isso o Estado não pode ser usado por uns para proteger os privilégios de uns poucos. Mas o que temos feito, se não acabar com privilégios? O que temos feito, se não dispensar a instrumentalização do Estado, seja para o colonizar em termos partidários, seja para usar os seus favores para os amigos ou para os mais próximos? Nós somos transparentes e sabemos o quão importante para a confiança numa sociedade é ter a convicção de que aqueles que exercem o poder e o governo, que estão investidos desse poder político, não o usam arbitrariamente, sectariamente, para proteger certas classes ou para proteger certos setores. Evidentemente que há ainda em Portugal muitas forças políticas que acham que estamos errados, que o Estado deve intervir e quanto menos explicações tiver de dar sobre as intervenções que faz, melhor. Se puder então fazer um certo barulho, levantar alguma suspeita sobre os adversários, melhor. Não discutimos o essencial,
podem-se fazer os negócios em nome do interesse coletivo para que tudo fique na mesma. Mas hoje os portugueses sabem que com o PSD nada ficou na mesma e nada ficou como antes. Mas isso não significa que não tivéssemos pago um preço elevado por fazer assim. Nunca ninguém nos viu discutir na praça pública ou no Conselho de Ministros um processo de privatização em termos de favor político. O país demorou um certo tempo a perceber que as condições que o Estado devia exigir estavam nos cadernos de encargos dos processos de privatização, evidentemente. Quem ganha uma privatização? Quem oferece o melhor preço e o melhor projeto estratégico. Mas é mais nosso amigo ou menos? É europeu ou de outro sítio incerto? Não é melhor discutirmos dessa maneira? Ainda se lembram do que se escrevia nos jornais quando o primeiro processo de privatização que estava comprometido, no memorando de entendimento negociado pelo Partido Socialista, a EDP, merecia, por parte de vários articulistas, dizia-se assim: o jogo está feito. Quem vai ganhar tem de ser um alemão. Tem de ser um alemão porque tem de ser um europeu. E uma vez que foi a Europa a resgatar Portugal e a pôr cá dinheiro, e dada a submissão imensa que este governo terrível tem relativamente à União Europeia e aos alemães, são os alemães que vão ganhar a privatização. Afinal, foi uma companhia chinesa. Grande espanto. Então, afinal, o governo não estava submetido aos interesses europeus e bajulador da importância da Alemanha? Então, como é que o governo foi entregar a EDP a capitais chineses? Houve logo quem tivesse encontrado uma outra teoria, igualmente conspirativa e, evidentemente, destrutiva para a decisão que tivéssemos tomado. Mas a verdade é que, privatização após privatização, nós desmentimos tudo aquilo que se dizia. Não há favoritos. Acautelem-se, mesmo aqueles que querem apresentar propostas. Não há favoritos. Esmerem-se, sejam competitivos, digam o que é que querem fazer com as empresas e nós decidiremos, e só em função disso. E em função disso, ao contrário do que certos pais da democracia vaticinaram, nós não vendemos as empresas públicas por 10 reis de mel coado, nós conseguimos apenas mais do dobro do que aquilo que o PS tinha dito que iria conseguir com a privatização, com as operações de privatização que estavam no memorando de entendimento. Mas não posso esquecer, neste ano, as dificuldades todas por que passamos. E acho que hoje podemos falar abertamente sobre elas. Na medida em que o pior passou e em que sabemos hoje, muito bem, que não queremos repetir o exercício. Eu creio que não haverá nenhum governo no mundo que tenha qualquer prazer em cortar salários ou pensões. Não conheço. Conheci governos que passaram pela impopularidade a aumentar impostos. Não é por acaso. Apesar da impopularidade, é mais fácil aumentar impostos do que cortar salários ou pensões. Não tenham dúvidas disso. Nunca nenhum governo tinha feito tal em Portugal. Este não teve nenhum prazer em fazê-lo. Rigorosamente nenhum. Mas tivemos essa necessidade. Por muito menos do que isso, em 83 e 85, os salários reais em Portugal caíram muito mais do que os cortes que nós tivemos de fazer nestes anos.
muito mais. Mas é mais fácil, porque o corte faz dando mais. Isto parece uma coisa esquisita, mas é verdade. A gente dá mais e depois, quando pega nesse dinheiro e o vai utilizar no seu dia-a-dia para fazer as suas compras, para pagar as suas despesas, verifica que ele vale muito menos. Temos mais dinheiro no bolso e vivemos pior. É a ilusão da inflação. Nós lembramos-nos, eu acho que aqui ainda muitos se lembram, felizmente há muitos que já não se lembram disso, mas há aqui muita gente que se lembra de como esse processo reduziu, em termos reais, de forma sensível, o poder de compra dos portugueses. Por muito menos, quero eu dizer. Desta vez, nós tivemos de passar por tudo isso. Não nos importando com a popularidade, não nos importando com as eleições, apenas preocupando-nos com o país. E eu, como Primeiro-Ministro, com a máxima preocupação de poder dizer a todos os portugueses, incumbiram-me de resolver um problema e eu não quero devolver um problema ao quadrado ao país, eu quero devolver um problema resolvido. Os portugueses sabem que não são os outros que resolvem os nossos problemas. Em lado nenhum do mundo. Podem nos ajudar a resolver os problemas. Mas só resolve problemas quem os tem e os quer resolver. Por isso é que nunca fiquei à espera que me empurrassem para tomar decisões. Fui sempre o primeiro a perguntar ao Ministro das Finanças, Vítor Gaspar: Vítor, tem a certeza que isso é suficiente? Tem a certeza de que conseguimos chegar aos objetivos dessa maneira? Ou é preciso fazer mais alguma coisa? Ou eu devo anunciar mais alguma coisa ao país porque nunca gostei que as más notícias fossem dadas por outros? Dei muitas más notícias ao país, nunca mandei mensageiros de alas. Mas agora podemos dar algumas boas notícias. Normalmente peço aos ministros que deem. Os ministros têm, felizmente, pelo trabalho todo que coletivamente realizamos, muitas boas notícias para dar ao país. E eu reservo-me, ainda assim, para falar da responsabilidade, da disciplina, da confiança que precisamos de semear para o futuro e da esperança que os portugueses podem e devem ter. Mas, normalmente, até dou as boas notícias aos senhores ministros e fico todo satisfeito, porque sei que eles fizeram um bom trabalho e que, como alguém que chefia uma boa equipa, deve dar a possibilidade àqueles que se esforçaram, que trabalharam bem, para poderem brilhar e mostrarem que nada disto se tinha feito, nada disto se tinha alcançado, sem essa equipa, essa boa equipa que esteve comigo no Governo a trabalhar para que Portugal pudesse sair das dificuldades em que está. Lembro-me, não levem mal que eu diga, lembro-me porque, em bom rigor, a minha memória política é longa, apesar de eu ser jovem. Eternamente jovem, felizmente. Mas lembro-me bem de um congresso que teve lugar no Pavilhão dos Desportos, em que um militante destacado, nessa época dizia-se um barão do partido, desapareceram os barões do partido, ficaram nessa parte da história do partido, nunca mais se ouviu falar de barões do partido. Mas, na altura, alguém se dirigia ao então Presidente do Partido e Primeiro-Ministro, dizendo-lhe: o senhor está a fazer... As palavras não foram exatamente estas, mas o sentido era este. Não quero que venham dizer que eu estou a citar mal. O senhor tem sido um ótimo Primeiro-Ministro, mas a sua entourage é muito má. O mal está sempre na entourage. O mal está sempre nos que estão à nossa volta. Eu quero garantir-vos que nunca teria conseguido chegar aonde chegamos no nosso governo e no nosso país sem a minha entourage e sem os militantes do meu partido.
Nós temos lutado todos muito para poder dar boas notícias ao país. E temo que, quanto mais boas notícias temos para dar, mais os partidos da oposição se revoltam e indignam com isso. Ainda hoje estive num debate no Parlamento. O relatório do Banco de Portugal foi hoje divulgado sobre a economia portuguesa em 2014, com perspectivas para o futuro. Ontem foi a Comissão Europeia que veio também rever os seus números para 2015 e anos seguintes. Mais otimista do que os números do inverno, que já eram mais otimistas que os números do outono. E eu disse no Parlamento, mais 2 estações, e a Comissão Europeia está muito próxima daquilo que são as nossas projeções. Eu acredito sinceramente nisso. Mas como vê, a perspectiva é uma perspectiva positiva. Confirma-se. Portugal está a crescer, cresceu o ano passado, este ano cresceu vai crescer 1,6, pelo menos, é o que se espera, talvez mais. Para o ano vai ainda robustecer o crescimento. O desemprego tem, nos últimos 8 trimestres, revelado uma descida que é consistente. No início deste processo, chegámos quase a ter 18% de desemprego. Quase 18% de desemprego. Não os 26% ou 27% que a Espanha tem e mais do que isso ainda a Grécia. Mas tivemos um pico de desemprego que historicamente não tem comparação em Portugal. Agora estamos em 13,7%. E ele vai continuar a baixar. Estamos a criar empregos, a taxa de desemprego vem caindo, estamos finalmente a recuperar o consumo, a recuperar o investimento. Em 2014 foi o primeiro ano, depois de muitos, em que o investimento recuperou. E conseguimos fazer tudo isto sem agravar a nossa situação externa. Quer dizer, estamos a fazer isto paulatinamente, sem ficar a dever nada a ninguém, sem precisar de nos financiarmos no exterior, sem acrescentarmos mais dívida. Isto parecem boas notícias. Ao fim e ao cabo, conseguimos aumentar o salário mínimo nacional, conseguimos começar a repor os salários na função pública, as pensões, que não são as pensões mais elevadas, já não têm qualquer ónus este ano. Temos conseguido preservar a coesão social. Todos os anos reforçamos o plano de emergência social. Conseguimos que, dentro das disponibilidades que existem, os apoios fossem sempre dirigidos para quem mais precisa. Conseguimos mesmo, num país em que a desigualdade de rendimento é historicamente muito elevada, elevar a média dos rendimentos. Não parecem más notícias. E não parecem, seguramente, notícias que incomodem um Partido Social Democrata. Por que é que a oposição está então tão irritada e diz que é preciso acabar com a austeridade e que o que temos é de crescer e apostar no crescimento? Mas nós estamos a apostar no crescimento. Mas estamos a apostar no crescimento porque fizemos o que era preciso nestes anos. É verdade, a austeridade está a ser removida. Mas não foi porque o Governo tivesse falhado a sua missão. Foi porque o Governo foi bem sucedido na sua missão que estamos a conseguir remover a austeridade. E agora que estamos, portanto, com uma perspectiva de futuro que é mais confiante, o principal partido da oposição veio dizer que está ainda mais otimista do que nós. Ainda mais otimista. Até aqui esteve sempre muito pessimista e isto, com a espiral recessiva de um lado e com a austeridade do outro, ia ser o fim do mundo enquanto a Europa tivesse a orientação que o Governo aqui seguia em Lisboa. Ia ser uma desgraça. Mas agora está mais otimista. E acha que podemos crescer mais
e remover a austeridade ao dobro da velocidade. E respeitarão todas as regras. Nós achámos isto um bocadinho estranho, porque nós também queremos remover a austeridade, evidentemente. E se o pudermos dizer antes das eleições, melhor, que não somos masoquistas. E, portanto, pensámos como é que a gente pode dizer ao país que vamos conseguir remover a austeridade mais depressa. E não conseguimos. Nós fizemos bem as contas e preparámos-nos para poder dizer a todos os nossos financiadores e a todos os nossos parceiros europeus: olhai, nós vamos cumprir com as metas e com as regras europeias, vamos continuar a crescer, vamos sair do déficit excessivo, acreditem, vamos sair do déficit excessivo pela primeira vez desde que Portugal está na zona euro e no euro. Mas para esse efeito, nós não conseguimos fazer aquilo que uma parte da Comissão Europeia também desejaria, que era que nós pudéssemos remover esta austeridade mais rapidamente. E isso tem uma razão de ser. É que manda a prudência que o futuro que se possa antecipar venha mais com boas notícias do que com más notícias. E, portanto, preferimos dizer aos portugueses que se as coisas correrem melhor do que nós estamos à espera, não tenham dúvidas, nós removeremos a austeridade mais depressa. Mas estamos convencidos de que o ritmo que está proposto é aquele que nos protege de solavancos e de andar para trás. Porque nós lembramos-nos do que aconteceu em 2009. A doutora Manuela Ferreira Leite era líder do PSD e disputava essas eleições legislativas. E dizia e avisava, e muito bem, em cima de aumentos salariais para a função pública, da baixa do IVA e do anúncio de mega projetos de investimento que o país não tinha maneira de sustentar, que o Partido Socialista estava a conduzir o país para um engodo e para um endividamento excessivo. Senhora Doutora, foi o que aconteceu. Nós sabemos isso. Mas hoje todos os portugueses sabem isso. E sabem o preço que tiveram de pagar por essa imprudência e por essa demagogia de quem estava mais preocupado em salvar o cadastro eleitoral do que em salvar os portugueses. É por isso que, mais uma vez, passaremos pela campanha de 2009. De um lado, a dizer, não, mais uma prestação social, devolva mais, eu posso devolver mais, eu vou devolver mais. E não acontece nada. Pode ter a certeza, tenha confiança no futuro. Até aqui, como era o senhor a governar, tudo acontecia de mal. Mas se for eu a governar, tudo vai acontecer de bem. Tudo vai correr de feição. E, portanto, a baixa da TSU que nós propomos, não se preocupe, vai ser autofinanciável. Não tem problema nenhum. É neutra. Ficámos a saber que é neutra. Não custa nada, não sei porque é que a gente não fez. Então baixávamos 4 pontos percentuais à TSU dos contribuintes, dos trabalhadores. Baixávamos 4 pontos percentuais às empresas. E não havia problema orçamental nenhum. Era uma coisa que nós podíamos discutir com a Comissão Europeia dentro da tal flexibilidade que eles acham que podemos ter porque tirámos o país, ou vamos tirar o país do déficit excessivo. E conseguem com isto dizer, de forma muito simples, aquilo que nós já suspeitávamos. É que simplesmente dizem o que não vão fazer. Não vão respeitar nem as regras, nem os compromissos, nem os objetivos que estão em vigor em nome de Portugal na União Europeia. Porque não é possível fazê-lo. Em primeiro lugar, porque a flexibilidade de que falam vale 0,25% do PIB. E para quem faz contas, sabe-se que isso é menos de 500 milhões de euros. Anda à volta de 450 milhões.
só pode ocorrer uma vez. Uma vez. Num determinado ano. E tem de ser compensado, recuperado, nos 3 anos seguintes. É assim. Recuperado. Não é 1,2 mil milhões de euros. É 450 milhões. E partindo do princípio que estamos bem a salvo, bem abaixo dos 3%. Quer dizer, pelo menos temos de ter menos déficit do que a margem do 0,25 que podemos utilizar para coisas especiais. Perguntámos, portanto, perguntou o PSD, então, e o déficit estrutural? Como é que vai ser? A resposta veio. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado porque há muitas metodologias. Todos os anos a Comissão Europeia muda as metodologias e, portanto, nós sabemos que essas metodologias estão desligadas da realidade e se apresentássemos nós um valor mais próximo da realidade podia não ser aceito e ser polémico e, portanto, preferimos não fazer a conta. Não, a gente não diz qual é o saldo estrutural, mas não se preocupem que a gente vai verificar as condições. E dizem isto sem se rirem. Explicam isto assim. Acham que é uma conversa séria. E a mim, claro, se eu não soubesse fazer contas, chamava a Ministra das Finanças e perguntava-lhe o salário. Então, desculpe lá, então para que é que faz a conta lá ao saldo estrutural? Diga lá à Comissão Europeia que a gente vai cumprir. Para que é que andamos a fazer contas? E a ter de explicar como é que é e como é que se chega e como é que se faz? Sim, porque o Partido Socialista, opções políticas à parte, apresentou um conjunto de economistas que estavam disponíveis para explicar tudo. Em termos técnicos, estou a falar das questões técnicas, não estou a falar das opções políticas. E quando nós sugerimos que então recorressem a uma entidade que está habituada a fazer isso, que é, por exemplo, a UTAU, no Parlamento, faz isso, já fez isso ao Governo. Porque é da praxe, é da obrigação, é da lei. Tem de fazer isso. Nós já submetemos o nosso programa de estabilidade com o cenário macroeconómico. Já explicámos ao UTAU tudo e mais alguma coisa, como é que íamos fazer, onde é que íamos buscar o dinheiro, e eles já disseram, é plausível, sim senhor, há aqui umas coisas que achamos que podem não funcionar, que é assim, acham que vai ser assim, mas a gente não tem a certeza que possa ser assim. Nas outras coisas achamos que sim. Enfim, fizeram o seu relatório. Não disseram se estavam de acordo ou não estavam de acordo com as nossas opções, não lhes cabe. Mas, tecnicamente, fizeram as contas para saber se aquilo fazia sentido ou não. Connosco isso já está feito, no Governo. É assim mesmo. Essa entidade, que é uma entidade que está habilitada, habituada a fazer coisas destas, nos termos da lei orgânica do Parlamento e da própria UTAU, se a Comissão de Finanças o solicitar, pode também fazer esse exercício para o Partido Socialista. É assim, é simples. E nós já dissemos que damos o nosso voto para que a Comissão Parlamentar peça isso à UTAU. Eu acho que era um progresso. Já que tiveram aquele trabalho todo, que o sujeitem à avaliação técnica. É para isso que foi feito, com certeza. Claro que nós não vamos obrigar o Partido Socialista a fazer isso. Houve para aí umas almas penadas que acharam que nós agora íamos usar a força da maioria para obrigar o Partido Socialista a submeter ao tal contra a vontade. Nada disso. Nada disso. Mas como a lei tem de ser respeitada, a UTAU só pode fazer aquilo se a Comissão Parlamentar pedir e nós temos a maioria, nós dissemos logo. Nós votamos isso. Nós votamos isso. Se os senhores quiserem. Se os senhores não quiserem, pronto, não se fala mais nisso. Mas depois não venham dizer que querem fazer uma avaliação independente quando depois não pedem na Comissão Parlamentar que a UTAU possa fazer isso. Evidentemente. Mas deixem-me dizer, eu não preciso que a UTAU vá fazer uma avaliação técnica para tirar conclusões políticas. As conclusões políticas são muito simples de fazer e de enunciar. O Partido Socialista propõe fazer em Portugal o que sempre fez. Achar que a economia cresce desde que as pessoas gastem dinheiro. E o que é preciso é dar dinheiro às pessoas para a economia crescer.
Eu peço desculpa desta simplificação, mas é assim. É exatamente assim. E eu volto a dizer, nós sabemos no que é que isso dá. Nós preferimos ver a coisa de outra maneira. O que nós queremos é que haja investimento e empregos para que possa haver gente que tenha dinheiro para poder gastar. Essa é a lógica. Não somos, portanto, perigosos liberais ou ultraliberais que estão a defender o capital. Portugal deve ser dos países que taxa o capital a um valor mais elevado. E desde que eu sou Primeiro-Ministro, essa taxa passou de 21% para 28%. Eu devo dizer, eu acho excessivo. Eu acho excessivo. Mas fizemos-o com uma única preocupação, sabendo que precisávamos de investimento em Portugal e, portanto, de capital. De que ninguém pudesse dizer no Tribunal Constitucional estes tipos cortam salários e pensões, rendimentos das pessoas e não se preocupam em taxar os rendimentos de capital e o capital. Taxámos, mas foi como se não tivesse tal existido. E ainda hoje, muita gente se esquece que nós inserimos uma sobretaxa no IRC para as empresas de maior dimensão, que têm maiores lucros, pagam mais. E que a taxa liberatória sobre dividendos e outros rendimentos de capital, nomeadamente depósitos e por aí fora, pagam 28%. Reparem bem. Mas nós sabemos que para a economia poder funcionar sem desequilíbrio externo e de uma forma virtuosa, nós temos de criar mais emprego e só há mais emprego se houver investimento. E uma vez que uma das principais restrições que o país tem é o nível de dívida pública e privada acumulada, diz isso ainda hoje o Banco de Portugal outra vez, dilo a Comissão Europeia e cheia de razão, então nós precisamos de investimento externo. Sem investimento externo, nós não conseguiremos pôr a nossa economia a funcionar acima daquilo que hoje julgamos ser possível. Então, se os problemas estão descritos, se temos os pés assentes na terra, se sabemos que a dívida é elevada, que o país tem uma tradição grande de ter déficits, a proposta é correr o risco de ainda ter mais déficit e mais dívida, porque milagrosamente o que nunca ninguém resolveu em parte nenhuma do mundo, o Partido Socialista vai aqui resolver, que é pôr a economia a crescer sem criar dívida, distribuindo dinheiro por toda a gente? Quem é que acredita nisto? Quem é que acredita nisto? Eu não acredito. Julgo que, do ponto de vista orçamental, é arriscado e, do ponto de vista do modelo de desenvolvimento económico, é errado. Mas os portugueses sabem aquilo que nós propomos. Nós propomos um caminho de recuperação gradual, mas segura, em que não estejamos a comprometer o futuro como aconteceu no passado. E que possamos, todos os anos, alargar as reformas estruturais que vamos fazendo para que a sociedade possa viver cada vez com mais liberdade, com menos ónus do passado, com menos proteccionismos, com menos privilégios, com mais concorrência, com mais lealdade, com mais democracia. Confiando mais nas instituições, procurando que os governos cumpram os seus objetivos e, em vez de se preocuparem apenas em agradar, possam oferecer, em retorno da confiança que lhes foi conferida, um futuro com mais esperança e com mais liberdade. 41 anos depois, Dr. Balsemão, o nosso objetivo permanece. Nós queremos libertar a sociedade civil. Nós queremos reconhecer a iniciativa de todos os portugueses.
e o direito que têm a fazer escolhas em igualdade de oportunidades à partida. Queremos, por isso, manter sempre o reforço de um Estado social moderno. E sabemos que, para fazer isso tudo, nós temos de cumprir as nossas metas, os nossos objetivos, quer orçamentais, quer económicos, quer sociais. Essa é a nossa grande ambição. É um trabalho permanentemente inacabado. É um trabalho permanentemente inacabado. Nunca se concluem todas as reformas e não atingiremos nunca a perfeição, pelo menos neste mundo. Mas podemos esforçar-nos por chegar lá o mais próximo possível. E é aquilo que fazemos, com total entrega, porque só assim vale a pena estar na vida pública. Se chegarmos à conclusão de que estamos a acrescentar qualquer coisa, que estamos a resolver melhor as situações, que estamos a ajudar as pessoas a serem mais donas de si próprias e a escolherem com mais liberdade o seu futuro. Para que não nos aconteça outra vez ter de dizer a cada 3 meses, sim senhor, cumprimos ou não cumprimos. Cumprimos, há dinheiro. Não cumprimos, olha, se calhar a coisa não fecha e temos de vir cá outra vez. Nós sabemos o que isso é. E eu tenho testemunhado o que isso é quando olho para outros países. E como o Dr. Durão Barroso, assisti muitas vezes à desconsideração que aqueles que não se querem ajudar a si próprios inspiram em todos os outros. Nós, se queremos ser respeitados, temos de nos dar ao respeito. Se queremos merecer um futuro mais próspero, temos de lutar por ele. Mesmo que isso nos possa, em alguns momentos da nossa vida, parecer demasiado difícil. Eu sei que dentro do nosso partido, e quem sabe até dentro do governo, houve pessoas que tiveram dúvidas que fôssemos capazes. Que na dúvida se esforçaram, mas que tiveram dúvidas. Eu não vos posso dizer que estive sempre certo de que conseguíssemos. Porque, evidentemente, passámos por momentos muito complicados, em que vimos várias vezes as coisas estarem muito próximas de se poderem escangalhar todas. E eu só pensava na vergonha que seria para o meu partido e para o meu país que eu tivesse falhado nessa missão essencial. Dizendo a mim próprio todos os dias: faremos das tripas coração, não sei se isto nos vai ou não custar o mandato, mas temos de salvar o país da situação de andar de resgate em resgate, de suspeição em suspeição, de desconfiança em desconfiança, de mão estendida, a pedir a toda a gente que compreenda que não podemos fazer os sacrifícios, que não nos podemos sujeitar, que precisamos que nos salvem. E fomos nós que nos salvamos. Mas quero acrescentar também, porque julgo que isso é importante. Um dia se fará, evidentemente, bem a história do que aconteceu. Não estamos em altura de fazer essa história. Mas quero aqui dizer, com a ressalva de que isto não servirá
para abrir nenhum tema presidencial. Não é esse o sentido. Não é esse o sentido. Estamos muito preocupados com as legislativas. Depois virão as presidenciais. Mas quero dizer que, se conseguimos chegar aonde conseguimos, não posso deixar também de referir o papel exemplar que foi desempenhado pelo Presidente da República. E quero dizê-lo não porque o Presidente da República tivesse sido Presidente do PSD e Primeiro-Ministro de Portugal. Porque podia até nem ter sido. Foi, para nosso orgulho. Mas podia até não ter sido. E eu tenho a certeza de que, se o governo não fosse um governo do PSD, Cavaco Silva teria agido exatamente da mesma maneira. Sei, portanto, valorizar muito bem a relevância do cargo. E sei muito bem como ela pode ser decisiva para o destino do país quando projetamos o futuro. O lugar de Presidente da República não é um lugar qualquer. E se o destino que construímos se deve muito à forma, também, como o Presidente da República soube salvaguardar as condições de governabilidade e até as condições de sustentabilidade política para Portugal, para o exercício político em Portugal, na verdade, podem ter a certeza, essa função permanecerá muito relevante para o futuro. E dito isto, quero apenas agradecer-vos a história extraordinária que temos conseguido juntos viver ao longo de todos estes anos. Emocionei-me muitas vezes durante a vida do nosso partido. Talvez o momento de maior desespero tenha acontecido quando soube da morte de Francisco Sá Carneiro. Nessa altura, julguei que não ia haver futuro, que não haveria forma de resolver o futuro em Portugal. Aprendi, evidentemente, com a idade, que, por mais relevância que esta ou aquela personalidade possa ter, as nossas instituições, os nossos valores, a nossa gente, sempre é autor da história, sempre consegue resolver o futuro. Por mais que às vezes isso nos pareça difícil, distante, quando aqueles que mais prezamos e a quem atribuímos maior relevância não estão naquele sítio que consideramos indispensável, quando descremos de outras alternativas, quando não nos parece ocorrer nada que salve a situação, devemos sempre ter confiança, mais uma vez, nas instituições, na nossa história, no nosso povo, também no património do nosso partido. Lembro-me bem da discussão que travámos quando tivemos de escolher o seu sucessor. Lembro-me como se fosse hoje. Lembro-me do Conselho Nacional que designou Francisco Pinto Balsemão presidente do partido e futuro primeiro-ministro. Lembro-me do que se disse, da oposição que houve, do tempo que se seguiu, como se fosse hoje. Lembro-me das vicissitudes porque o seu governo e a sua comissão política passou. Lembro-me de como foi difícil
gerir esse período. E, no entanto, ultrapassámos. Como ultrapassámos todos os momentos difíceis desde então. Conseguimos sempre encontrar uma forma de acrescentar futuro. E eu direi, hoje temos um futuro em que podemos apontar mais alto, com mais ambição e com mais esperança, porque somos portadores de todo esse legado. Porque também sentimos, choramos e nos entusiasmamos com tudo aquilo que de melhor e pior nos aconteceu nestes anos. Todos crescemos muito nesta vida. Todos ajudamos a acrescentar futuro a Portugal. E eu tenho a certeza que aconteça o que acontecer, a história do nosso partido continuará a ser um exemplo de participação cívica relevante, de governação cheia de esperança para o país, aconteça governarmos na bonança ou na tempestade. Não somos daqueles, portanto, que só aceitam certas condições. Somos daqueles que estamos disponíveis para Portugal em qualquer circunstância, se isso for importante, se isso for necessário e se para isso tivermos a confiança dos portugueses. E por isso, Francisco Pinto Balsemão, eu tenho a certeza que continuaremos a ser o partido mais português de Portugal. Viva o PSD! Viva Portugal! PSD! 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 PSD!